Hoje sobre realidade aumentada, animais 3D na sua casa, que é uma proposta de trabalho que eu fiz para os estudos monitorados à distância, como uma forma lúdica, uma forma diferente de trabalhar as tecnomídias, né? E que fosse, então, divertido, uma descoberta também, né? Isso tudo dentro das BCEs, na educação infantil, dentro dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, o brincar, explorar, expressar, também dentro dos campos de experiência, do corpo, gestos e movimentos, e traços, sons, cores e formas, porque são imagens, né, que a gente está lidando, quando a gente trabalha com realidade aumentada, e vai trabalhar então, os gestos, a criatividade, a expressividade, as emoções. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque as tecnologias mexem com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? E também dentro do ensino, nas séries iniciais, do ensino fundamental, em artes, séries finais, na verdade, eu botei aqui, né? O experimentar, né? As construções corporais, gestualidade, e também dentro das habilidades tecnológicas, também interagir com as interfaces, reconhecer e explorar as tecnologias digitais, expressar-se usando as tecnologias, assumir a autoria das produções. E, embora tenha muita coisa pronta em realidade aumentada, a gente também no Google, da realidade aumentada do Google, a gente consegue produzir vídeos e fotografia, então a gente pode criar, né? Então, por isso a autoria. E reconhecer o impacto emocional que o uso das tecnologias provoca nos indivíduos. Eu acho isso bem importante aqui. E quando a gente fala em realidade aumentada, logo que me vem à mente é aquele game, o primeiro, né, que teve com realidade aumentada, que é o Pokémon GO. Então, aqui a gente vê o lugar onde a pessoa está, que é o que a câmera está filmando, né? E apresenta sobreposta a essa imagem do ambiente real os objetos tridimensionais. Nesse jogo, era um jogo, né, o Pokémon GO, as pessoas tinham que percorrer os espaços na cidade, no mundo todo, na verdade, e procurar esses personagens, né? Isso até era um pouco perigoso, assim, para as crianças, tinha que alertar bastante elas quanto aos perigos do ambiente real, né? Ruas, essa rua, buraco, questões físicas mesmo, né? Tá, então aqui o conceito, então, do que é a realidade aumentada, né? É aquilo que eu falei ali sobre a sobreposição dos elementos virtuais, que são os objetos 3D, né? Sobre as imagens do mundo real. E tudo isso se funde, se mistura como se fosse uma coisa só, né? E só quem vê isso é quem está com o aparelho que está fazendo essa mistura, né? Que é o usuário do smartphone ou do tablet, enfim, onde está usando a realidade aumentada. E aí a gente tem que só diferenciar do que é a realidade aumentada e a realidade virtual. Então, a realidade virtual, a gente se isola do mundo físico, real, para ver somente o virtual. Então, a gente bota um óculos de imersão, né, que tem o desenho do cardboard. E tudo que acontece nesse ambiente virtual nos parece real, né? Então, a gente tem, às vezes até a sensação de que está caindo, depende do que acontece no ambiente virtual, né? Ou voando, enfim, todos os movimentos que acontecem lá dentro, a gente tem a sensação corporal, assim, né? De estar mesmo vivendo isso. E já na realidade aumentada, a imagem real faz parte disso, né? Ele se mistura com o virtual. Então, isso acaba por expandir, assim, as possibilidades, né, de interação no mundo real. Então, o que quer dizer isso? Eu estou vivendo no mundo real aqui, mas eu boto a minha tela do celular na frente e eu consigo enxergar ali possibilidades de interação nesse mundo, né? Com botões, com a visualização de informações, né?
sobrepostos ao mundo que eu estou vivendo. Então, isso expande bastante, assim, as possibilidades mesmo, né? E quando a gente fala de tecnologias, assim, que fogem do que já é comum para nós, né? Isso já, a gente não tá ainda adaptado a elas, então isso mexe muito com as nossas emoções, né? Então a gente tem até que achar um modo de aceitar elas, né? Nós já estamos, professores de tecnomídias, enfim, professores, né, de outras áreas, enfim, muitas vezes já estão acostumados com isso, né, com as tecnologias e tal. Mas as nossas crianças em casa e as famílias, né, muitas vezes não têm essa vivência, e como as famílias estão ali interagindo junto com a criança, a gente trabalha a emoção, na verdade, todo mundo junto ali. Não é nem só da criança, né? É da criança e a sua família, quem está acompanhando ali, né? Então, eu coloquei aqui algumas emoções que a gente poderia sentir com essas tecnologias, né? O que a gente pode sentir? Curiosidade, coragem para mexer e explorar. A gente tem que ter calma, paciência. Então, esse grupo de emoções, eles nos ajudam a aceitar as tecnologias, ao contrário da aversão à tecnologia, do medo de mexer, ficar aflito, ou às vezes até a raiva, né? Quando a gente tem algumas frustrações ali com a tecnologia, às vezes a gente fica com raiva, né? A gente já viu quantas imagens eu nunca vi pessoalmente, mas na internet, de pessoas quebrando o computador, jogando, batendo na tela, né? A raiva que a gente, às vezes, que um ser humano pode sentir da tecnologia por não dar conta dela, né? Ou a tecnologia não dá conta da intenção da pessoa, né? E como que a gente deve, então, reagir quando a gente precisa usar uma tecnologia que a gente não conhece? A gente nem deve tentar, pois a gente não conhece, não sabe usar? Ficar inseguro, com medo e irritado por não estar conseguindo? Ou a gente tem que tentar, tem que ter autoconfiança, calma, atenção, paciência. Então, são todas emoções e posturas, né, reações, assim, que a gente deve ter para a gente conseguir explorar alguma coisa, alguma tecnologia. E se a gente tentar, a gente opta por tentar, né? Mas a gente mesmo assim não conseguir usar essa tecnologia, a gente tem que ficar calmo, procurar ajuda ou alguma alternativa, né? Que é bem diferente de ficar nervoso, estressado, isso não resolve nada, só realmente acaba com o nosso psicológico, né? E a reação, então, mais saudável frente à frustração por a gente não ter um acesso à tecnologia, que muitas vezes a gente vai pegar o nosso celular lá, a gente vai querer fazer, e o nosso celular não suporta a tecnologia, né? Da realidade aumentada, ou outra coisa, né, gente? Eu estou falando aqui de realidade aumentada, mas serve para qualquer tecnologia. A gente poderia ficar emburrado, né? Chorar, porque os outros têm e eu não, né? Mas isso não é nada saudável, não é uma postura interessante para a gente ter frente a nenhuma frustração. Transformar a tristeza em raiva, revolta, é aquilo que eu falei lá de a pessoa quebrando o telefone, né? Sentir-se inferior por não ter aquela tecnologia, as outras pessoas têm e eu não tenho, né? Não é legal também. Então, sentir-se fracassado, impotente, desmotivado, isso tudo a gente pode acontecer. É bem comum, qualquer uma dessas acontece com muita gente, né? Mas a postura mais saudável que a gente deve ter é ficar confiante e seguro, porque tem outras soluções, mesmo que não sejam tecnológicas, né? Então, a vida segue normalmente, mesmo às vezes a gente sem a gente ter uma possibilidade tecnológica, né? E então a gente tem que, eu acho que acalmar os pais, as famílias, antes de qualquer trabalho com uma nova tecnologia, porque tudo isso eles podem sentir, né? Eu agora compartilhando o trabalho que eu estou fazendo com os meus alunos, eu não fiz esse trabalho antes, eu estou fazendo depois,
né? Está correndo agora, essa semana, eles estão fazendo o trabalho de realidade aumentada, e a próxima tarefa agora que eu vou dar é essa das emoções, porque eu senti a necessidade, porque eu percebi muitas emoções ali acontecendo nas famílias, e diferentes umas das outras, e muitas dessas coisas que eu coloquei aqui, eu senti nas famílias, tá?